30 milhões de brasileiros deixaram de votar no segundo turno das eleições presidenciais deste ano. Esse número mostra que muita gente não se importa em faltar a esse compromisso cívico. Não é o que pensa um ex-militar do Rio Grande do Sul. Impedido de ir às urnas pelo comando do Exército, ele pediu na Justiça uma reparação pelo que considerou um dano moral. Por muito tempo, Marcelo alimentou um sonho. Engajar como soldado do efetivo núcleo base, né, que é o termo utilizado no Exército. O objetivo foi alcançado em 2010, no 3º Grupamento de Artilharia Antiaérea que fica em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A incorporação às Forças Armadas aconteceu em um ano de eleições gerais, quando milhares de pessoas foram às urnas. Assim como a maioria dos brasileiros, Marcelo votou no primeiro turno. Mas no segundo, teve um imprevisto. Eu faltei a uma parada diária, né, um procedimento de início do serviço, então não pode faltar a parada diária, e eu recebi um impedimento durante o final de semana. O que aconteceu de problema maior foi que esse impedimento saiu justo no final de semana onde ocorreria o segundo turno das eleições. Na prática, o impedimento a que Marcelo se refere é uma prisão. O militar punido fica impossibilitado de deixar o quartel naquele período. No caso dele, a consequência foi mais grave: a ausência na segunda etapa da eleição presidencial. Por entender que havia sido vítima de crime eleitoral, o agora ex-militar recorreu à Justiça Federal e pediu o pagamento de indenização por danos morais. O pedido teve como base o artigo 236 do Código Eleitoral. A norma diz que nenhuma autoridade poderá prender ou deter qualquer eleitor no período de 7 dias, sendo 5 antes e 2 após o encerramento do pleito. As únicas exceções são flagrante delito ou cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Nenhum dos casos poderia justificar a prisão do ex-militar. Houve talvez um abuso da autoridade por parte daquele que exarou essa ordem, né, que aplicou essa punição disciplinar, principalmente pelo fato que impediu o Marcelo, não é mesmo, de exercer o seu direito ao voto, um direito tão importante nos dias de hoje, que é um dos maiores atos de cidadania do brasileiro, é o direito ao voto, e justamente nesse dia, nesse período, ele foi impedido. A Advocacia Geral da União informou em nota que a aplicação da punição disciplinar ao ex-militar não violou o Código Eleitoral, uma vez que a falta cometida por ele não é passível de fiança e nem de recurso, e que a condenação imposta foi correta. A Justiça Federal em Caxias do Sul não se convenceu e condenou a União a pagar R$5 mil a Marcelo. Mas tanto ele, que queria um valor maior, quanto o Exército, que tentava se livrar da obrigação, recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No segundo julgamento, nenhum dos lados conseguiu o que queria. Os desembargadores confirmaram a sentença de 1º grau. O que cabe examinar é o seguinte, é que não é crime inafiançável e ele não poderia ser tolhido no seu direito constitucional de votar. Quer dizer, o que se poderia fazer? Ou suspendia a prisão e deixava ele votar, ou aplicava a prisão depois do período eleitoral, e não como foi feito realmente. A Advocacia Geral da União informou que não vai recorrer da decisão, já que o tribunal não anulou as punições disciplinares que a administração militar impôs a Marcelo. Como se sabe, as punições disciplinares militares, elas são muito peculiares, né? Os militares são servidores peculiares, tanto é que existe um Código Penal militar, que é diferente do outro, que é o Código Penal comum, e existe uma justiça militar para os crimes militares. Bola para frente, eu sou a mesma pessoa que nem eu era naquele período lá. Sempre trabalhei corretamente, sempre procurei seguir as linhas legais do Exército, né?